Boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma Quarta Pro. E hoje a gente vai conversar sobre stories, como manter a frequência, o que falar nos stories, como que eu faço se eu não gosto de aparecer. Então hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês respondendo todas essas dúvidas que são as mais frequentes, né, que surgem por aqui. Todo mundo tem muita dúvida, né, e tipo, muita dificuldade também para conseguir manter essa constância, digamos, essa frequência nos stories. Eu quero explicar um pouquinho para vocês como que a gente pode fazer isso, quais são os cuidados que a gente tem que ter, que tipo de conteúdo você pode utilizar. Então, quem estiver chegando por aí, me dê um oi, se som tá bom, se estão me vendo, me ouvindo. Enquanto vocês vão chegando, eu vou colocar o assunto aqui para deixar fixado, para quem chegar depois saber sobre o que a gente está falando. Nosso papo hoje, então, é sobre stories, como manter a frequência. Deixa eu colocar aqui. Só um pouquinho. Difícil. Publicado. Agora vamos fixar este comentário. Então vamos lá. Nosso papo hoje sobre stories. Para começar, a gente tem falado aí nas últimas semanas, a gente falou sobre feed, sobre conteúdo, né, como multiplicar o conteúdo, como falar do mesmo assunto sem ser extremamente repetitivo. E hoje a gente vai falar dessa ferramenta que ela é muito boa para vender. Ela é excelente para a gente criar relacionamento, para a gente conversar de maneira mais próxima com o nosso público. E talvez de todos os lugares que a gente tem dentro do Instagram, de todas as possibilidades, ela é a que melhor funciona para você vender, apresentar de forma mais detalhada o teu produto, para você apresentar o teu serviço de uma maneira mais próxima do teu cliente. Então, o que acontece? A gente falou sobre o feed, né? O feed, ele funciona muito para a gente atrair as pessoas para o nosso perfil. Então, todas as ações, né, aquela estratégia que eu falei para vocês sobre como aumentar o número de seguidores, a gente sempre vai trabalhar o feed para essa finalidade. Seja com post em carrossel, seja com o próprio Reels, é no feed que a gente trabalha. Os stories, eles são uma ferramenta para a gente aprofundar a conversa, aprofundar o relacionamento com quem já nos acompanha. Então você tem as pessoas... Tá sem som, Adriana? Eu perguntei e ninguém me falou. Voltou? Me diga aí se temos som agora, Adriana. Estão me ouvindo? Por gentileza. Senão eu tava falando aqui feito uma maluca. Tem som agora? Vamos ver. Estão me ouvindo? Só me deem um ok, um joinha e se estão me ouvindo ou não, por gentileza. Senão eu vou sair e vou entrar de novo. Estão me ouvindo? Tá com som, Sayonara? Legal. Então bora continuar. Então deixa eu dar uma recapitulada do nosso assunto de hoje, tá? Vai que tava sem som aí pra todo mundo. Tu estava me ouvindo desde o início ou entrou agora? Eu vou só dar uma recapitulada bem rapidinha. Adriana, eu acho então que é no teu aparelho. Tenta aumentar o teu volume aí. Se mais alguém não estiver me ouvindo, só me deem ok. Beleza? Então, Adriana, provavelmente é no teu celular o problema, tá? Se o restante tá ouvindo, é no teu celular. Então, como eu estava comentando com vocês, nosso papo hoje é sobre os stories. A gente já falou sobre o feed, né? O quanto o feed é importante. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rose. Obrigada, Leonardo, que me avisaram. Obrigada, Sayonara. Então, vamos lá. A gente estava conversando sobre como o feed ele é importante para a gente atrair novos clientes. Sempre que a gente pensa assim, eu preciso atrair seguidores, eu vou criar um conteúdo para atrair seguidores, é pro feed que ele tem que ir. É lá que se concentram as nossas estratégias de atração. Toda vez que eu penso nos stories, eu tenho que ter em mente o quê? Eu estou conversando com quem já está me seguindo, com quem está me acompanhando. A finalidade maior dos stories é criar relacionamento. É criar aproximação com o público. Então você vai estar
interagindo e aprofundando o relacionamento com quem já te segue. E a grande questão é, como fazer isso? Eu falo da minha vida pessoal ou eu não preciso falar da minha vida pessoal? Eu tenho que aparecer ou eu não preciso aparecer? Então, isso é o que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Que tipo de conteúdo, como fazer e principalmente, né, minha gente, como manter a frequência nos stories nessa vida louca e corrida que a gente tem. Olá, Dr. Rafael Galassini, meu doc preferido. Bom te ver por aqui, baby. Olha só, então vamos lá. Começando então, entendendo sobre o que postar. Se eu preciso conversar com quem já me segue, e a palavra de lei nos stories é justamente essa, é conversa. É um local onde as pessoas não querem só ver aquele conteúdo quadradinho. Elas querem sentir também que elas estão participando dessa conversa. Em algumas das aulas que eu dei, eu sempre falei que uma das grandes mudanças que o digital trouxe para nós foi a possibilidade de interação. Então eu falo daqui, eu estou apresentando os meus conteúdos, apresentando as minhas ideias, apresentando os meus serviços e eu consigo abrir espaço para vocês interagirem. Eu consigo abrir espaço para que vocês coloquem as perguntas de vocês, para que vocês coloquem a percepção de vocês. E da mesma forma que a gente faz isso numa live ao vivo, onde a gente tem essa troca instantânea, os stories eles têm muitas ferramentas que permitem isso. Desde a caixinha de pergunta, até mesmo pedindo para as pessoas responderem no direct, pedindo para as pessoas responderem uma enquete com sim ou não. Então, o que a gente precisa pensar lá nos stories é o que eu vou fazer para trazer as pessoas para conversar comigo. Não é um lugar onde eu só falo e não pergunto. Não faço com que as pessoas participem. Seja numa simples enquete, seja abrindo espaço numa caixinha, seja chamando elas para o direct. Então, interação é uma das coisas que a gente tem que pensar nos stories. Deve vocês vão dizer assim, Elisa, eu abro caixinha, mas ninguém responde. Ninguém conversa comigo. Eu já vou explicar algumas ações que vocês podem fazer para melhorar isso. Antes, eu quero falar dos outros 2 pilares dos stories. Um deles é a interação. O segundo deles é bastidor. Os stories é o lugar perfeito. Se aqui no feed você vai postar um vídeo, lá nos stories você pode postar os bastidores desse vídeo também. Como você construiu esse vídeo. Você pode mostrar e deve mostrar nos stories a tua rotina. Você se preparando para uma reunião, preparando para apresentar um projeto, você recebendo teus materiais, você organizando o teu espaço de trabalho. Então, bastidores é o outro pilar chave dos stories. Não é só aquela questão que normalmente a gente traz para o feed, que é aquela foto mais bonita. Muitas vezes é o espaço de você se arrumando para aquela foto mais bonita. E o terceiro pilar, e é aqui que vem o grande segredo para a gente conseguir manter a frequência nos stories. Stories já fala, né? É história. Ele é o espaço para você contar a tua história diária. Ele não é um espaço que você precisa necessariamente produzir conteúdo mais denso, conteúdo mais pesado, como você vai fazer um post onde você vai colocar os 3 passos para alguma coisa. Ele é um espaço para você contar a tua história diária. Então, em vez de pensar em produzir conteúdo para os stories, pense em contar a tua jornada. Então, vamos lá. O que é contar a minha jornada, Elis? Como assim? Então, eu preciso contar a minha jornada diária, a minha história daquele meu dia. Eu preciso estimular a interação. E eu preciso mostrar bastidores. Esses são os 3 pilares. E na prática, como que eu faço isso na prática, né? O que conteúdo, que ações de maneira bem palpável eu vou fazer? Então, vamos supor, você pode começar mostrando o início do teu dia. Você vai para o teu escritório, ou se você trabalha em casa, você tem um espaço para trabalhar, você tem uma rotina que, de repente, de manhã você faz atividade física, ou de manhã você estuda,
ou você organiza a tua agenda de atendimento, você pode começar com a abertura do teu dia, mostrando exatamente essas ações. Pode ser com uma foto, pode ser com um vídeo. E depois eu posso partir para fazer isso ao longo do meu dia todo. Se eu tenho que contar uma história do meu dia, o ideal é que eu faça como? Que eu tenha pelo menos 1 ou 2 stories pela manhã, que eu tenha mais 1 ou 2 stories ali no período da tarde e que eu tenha mais 1 ou 2 à noite. Porque eu dou a sensação para as pessoas de que elas me acompanharam o dia todo. Mas mesmo que eu poste 10 stories durante o dia, as pessoas não vão ter visto mais do que 1 minuto e meio do meu dia. Mas elas criam a sensação. Se eu não preciso produzir conteúdo, mas eu preciso gerar algo de valor, algo interessante para aprofundar a conversa com o meu público, que tipo de assuntos a mais eu posso trazer aqui para não ficar só mostrando o meu dia de que, eu cheguei no escritório, eu fiz um projeto, eu fiz um atendimento e agora eu vou para casa. O que você pode fazer no meio desse caminho para deixar mais recheado, mais interessante? Se você tem um hábito, por exemplo, de ler as notícias da tua área naquele dia, você pode fazer um print de alguma notícia que você considera relevante, compartilhar ali nos stories e botar a tua percepção sobre aquele assunto. Elisa, eu não tenho esse hábito de ler notícia, mas eu todo dia leio um livro, ou faço um curso, estudo 1 hora, vou fazer análise de materiais que eu utilizo. Você pode pegar ali um trecho, um pedaço daquele livro e daquele curso e compartilhar os principais insights que você teve, como conselhos, como orientações ou até mesmo como questionamento para o teu público. Se eles sabiam, se eles fazem, se eles aplicam ou como orientação do que eles podem fazer. Então, eu não estou produzindo um conteúdo extra. Eu estou trazendo para cá algo que eu estou estudando e que eu estou consumindo e eu, inclusive, posso compartilhar. Chegou o momento do estudo. Então, chegou o momento que eu vou parar para estudar. Depois eu compartilho com vocês os insights, os aprendizados, as orientações, os pontos que me chamaram mais atenção. Posso fazer isso. Elis, eu não leio livro, eu não leio notícia, eu não estudo diariamente. O que eu posso fazer? Vamos supor que você é um consultor e que você acabou de fazer uma consultoria, foi lá fazer uma etapa da tua consultoria em uma empresa. Ou que você é um treinador e você acabou de fazer uma reunião de briefing para um treinamento. Ou que você é um dentista e acabou de atender um paciente, fazer um atendimento. Você pode compartilhar os pontos de atenção daquele atendimento. Então vamos supor, eu sou um consultor da área financeira, fui lá naquela empresa, fiz uma análise e eu falei, bom, pessoal, hoje passei o dia numa empresa que eu não posso revelar o nome, se vocês tiverem uma relação melhor e puderem realizar, compartilhar o nome, tudo bem, mas se não, você pode falar. É uma empresa de porte médio que atua no segmento X e hoje a gente veio executar análise do fluxo de caixa dessa empresa para identificar onde estão os principais gargalos. Tu compartilha o que você foi fazer. O que você está fazendo nesse momento? Você já está falando um pouco do tipo de serviço que você presta. Aprofundando um pouco o tipo de serviço que você presta. E daí você pode complementar isso falando assim, pontos que chamaram a atenção e eu quero compartilhar para que vocês também tenham cuidado para não cometer aí. Ou boas práticas que a gente percebeu aqui, que eu quero dar como sugestões que vocês apliquem, porque isso é muito importante, vai trazer tais e tais benefícios. E você vai ali e compartilha um ensinamento. Então, eu não parei para produzir, eu compartilhei aquilo que eu vivi. E qual é a grande vantagem disso? Você se coloca, se mostra nessa vitrine em movimento. Você mostra que você está atendendo, você está falando o que o teu serviço faz e você está dando conteúdo, orientações.
de forma mais leve, de forma mais solta. Daí você vai dizer assim, Elis, eu odeio aparecer. Eu detesto, eu morro de vergonha, eu não sei falar pra câmera. Como é que eu vou fazer stories se eu não quero aparecer? Aí o meu segredinho pra vocês é, você pode simplesmente tirar uma foto ou postar um fundo liso e fazer isso de forma escrita. Você pode escrever sem problema nenhum. Se depois de um determinado tempo ou se hoje você já se sente um pouco mais confortável, você pode simplesmente estar filmando o espaço que você está, ou o livro, ou a notícia, ou o computador, ou o espaço da empresa e falar sem aparecer, só filmando aquele espaço. Ou você também, eu tenho um cliente de mentoria que ele não gosta de escrever. Ele fala assim, eu não gosto de escrever, mas também tenho problemas em aparecer muito. O que a gente fez com ele? A gente fez estilo podcast. Por quê? Eu posso, por exemplo, abrir os meus stories aqui e gravar um vídeo, só que fechando a câmera. Vai ficar assim, ó. Eu continuo falando, mas ninguém tá me vendo. E eu posso fazer os stories da mesma forma. E o que eu faço com isso? Eu coloco lá naqueles iconezinhos que a gente tem, os GIFs que a gente pode utilizar, eu posso colocar um GIFzinho de áudio. E posso fazer estilo podcast. Também é uma forma de compartilhar conteúdo. Então, se você não gosta de aparecer, você pode escrever, pode postar uma foto ou pode criar um estilo de podcast nos stories, desde que você sinalize para as pessoas que ali tem um áudio. Então, se hoje você parar de se preocupar em criar conteúdo e começar a compartilhar a tua rotina, você gera gera conteúdo relevante e consegue manter a frequência. Daí talvez vocês estão se perguntando aí, isso quer dizer que eu tenho que expor a minha vida pessoal? E eu vou responder para vocês, não. Vocês escolhem os fragmentos do dia de vocês que vocês querem compartilhar. Você não é obrigado a mostrar o teu almoço. Você não é obrigado a compartilhar os teus dramas e problemas familiares ou até mesmo os teus problemas profissionais, se você não quiser. Você vai escolher os recortes. Você falar que tá chegando, você pode escolher só os recortes profissionais. Tô chegando no trabalho, hoje tem aqui uma relação de 10 clientes para atender. Hoje fiz o procedimento A, B, C, D. Compartilhe algum ensinamento. Encerro o expediente, beijo, boa noite, até amanhã. Compartilhei só a minha rotina profissional. E ponto. Quero trazer umas pitadas de vida pessoal, mas sem me expor. Aí você pode pensar em compartilhar que você está num momento de lazer, tipo hora de jantar, ou hora de ver um filme, ou hora de ler um livro. Então você escolhe os pedaços que te deixam mais confortável. Ninguém é obrigado a se expor, ninguém é obrigado a seguir uma receitinha, fazendo o que todo mundo faz, compartilhando as mesmas coisas. Ah, fulana coloca o filho, eu não quero expor meu filho. Tá tudo bem. O que é o importante? Você pensar nos 3 pilares: bastidores, interação e história. Tenha em mente esses 3 pilares. E daí vem a questão de interação. Vocês podem dizer, eu faço enquete, eu abro caixinha. Quem aqui abre caixinha e não tem resposta? Não tem perguntas, não tem ninguém interagindo? Quem passa ou já passou por esse dilema? Comenta aqui pra mim, pra eu saber. E me comentem aqui também, tá fazendo sentido este conteúdo aqui que eu tô compartilhando com vocês? A Rose não entendeu a parte do podcast. Já vou explicar de novo, Rose. Já te explico. Tá fazendo sentido, pessoal, esse conteúdo? Podem ir colocando as dúvidas de vocês aqui que eu vou responder todo mundo, tá? A questão do podcast, Rose, é a seguinte. Tem muitas pessoas que preferem falar, preferem explicar o conteúdo,
porque desta forma, né, vai ficar um entendimento melhor. Só que essas pessoas também não gostam de aparecer, né? Tem vergonha, ou não se sentem à vontade de conversar assim, de interagir diretamente com a câmera. E aí você tem 3 caminhos possíveis, tá? 3 caminhos possíveis para fazer stories sem aparecer. Caminho número 1, você faz eles escritos. Você simplesmente vai escrever as informações ali nos stories. Caminho número 2, você pode filmar o espaço que você tá. Isso é muito bom para quem, por exemplo, é da área de arquitetura, de decoração, designer de interiores, né? Filmar o espaço, então eu não tô aparecendo, eu tô filmando o espaço e é só a minha voz tá aparecendo no vídeo. Esta é uma alternativa também. A outra alternativa é fazer um estilo podcast, que você vai fazer o quê? Você vai abrir a câmera como se você fosse fazer um vídeo, como eu tô aqui fazendo um vídeo, só que você vai fechar aqui. Botei meu dedo na frente da câmera, fechei a minha câmera e tô falando. Eu posso gravar um stories falando, dando uma explicação. Olha, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês como que aconteceu o atendimento aqui na empresa X e que eu tirei 3 aprendizados muito importantes que eu tenho certeza que vão ajudar vocês. Você pode gravar o stories dessa forma, falando, sem aparecer, se você tiver vergonha. Daí qual é o cuidado? Se você não tá aparecendo, a pessoa vai abrir aquele stories e só vai ter uma caixa preta ou uma caixa branca sem nada aparecendo. Então é sempre importante que lá nos GIFs, lá onde a gente tem as possibilidades de GIF, você pegue um GIF de áudio e coloque o GIFzinho de áudio, porque fica aparecendo. E coloque também uma chamadinha em cima. Ouça agora 3 pontos importantes para você aumentar as suas vendas. 2 ações fundamentais para quem quer pagar menos impostos. Então, você faz isso. A Raquel tá falando, eu tenho vergonha da minha voz. Raquel, eu vou te falar que eu não acho a minha mais legal do mundo também não, entendeu? Mas é um processo. É um processo. Vamos supor, a Raquel não gosta da voz. Raquel, trabalha com fotos. Tu pode tirar foto tua, foto do ambiente, mais texto. Se você não gosta da tua voz. E aos poucos você vai experimentando. Um story mais curtinho, um mais longo. Porque eu posso falar por experiência própria com vocês, tá? A gente vai se acostumando a fazer. A gente vai se acostumando a falar com a câmera. Assim como fazer live, né? E, gente, são 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto no máximo. E a gente, além de ir se acostumando, a gente só consegue pegar mais traquejo, fazer melhor quando a gente entra em prática. Quando a gente começa a experimentar. Porque na teoria é tudo muito fofo, né? Na teoria é lindo, mas quando a gente vai para a prática, eu sei que trava. Por isso que eu sempre trago esses exemplos para vocês. A Sandra da Feliz com Vinho falando que não gosta da voz dela. Tua voz é maravilhosa. E tem que pensar assim, tem pessoas que vão se conectar com a gente. E tem pessoas que não vão gostar da nossa voz, não vão gostar do nosso conteúdo, não vão gostar, sei lá, da tua cara. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente não nasceu para agradar todo mundo. Nem todo mundo vai nos amar enlouquecidamente. O que a gente tem que ter consciência é: isso aqui é importante para o meu negócio? Esta informação que eu estou trazendo é relevante para o meu público? Vai ajudá-los de alguma forma? Vai ajudá-los a entender como eu trabalho? Vai despertar o desejo em comprar aquilo que eu tenho para vender? É nisso que a gente tem que se preocupar. Porque ninguém vai agradar todo mundo. Ninguém vai ser unanimidade. E eu vou contar um segredinho para vocês, assim. A grande maioria das pessoas nem tá prestando tanta atenção assim na gente. Não estão nem aí. A maioria das vezes que a gente se trava é mais por vergonha dos nossos amigos, dos nossos familiares e sabe de quem? Dos nossos concorrentes.
A gente fica pensando, e se fulano me vê falando isso, o que ele vai pensar? E o que você tem que pensar é assim, cara, eu tenho um bom serviço. Tem pessoas precisando disso aqui para tornar a vida delas mais agradável, tornar a profissão melhor, crescer de alguma forma. E se você não falar do teu serviço, se você não for o porta-voz do teu serviço, quem é que vai ser? E como eu falei, tu não precisa entrar de cara falando, fazendo live, conversando ou nos stories ali aparecendo, fazendo vídeo. Mas comece. Eu, quando eu comecei a fazer stories, eu não aparecia também. Eu dava aula pra caramba já no Zoom, dava muito treinamento presencial, faço reunião todo dia, o dia inteiro, né? Já tinha feito palestras presenciais para mais de 100 pessoas, mas o medo daquele julgamento ali dos stories é muito grande. E eu comecei com texto, hoje eu abro a câmera e falo. A minha primeira live aqui, gente, eu me tremia inteira. Muito nervosa, gaguejando horrores. Depois dos primeiros 2 minutos, só foi, entendeu? Só foi. Então, a gente tem que esquecer e pensar assim, ó. O que acontece no início? Me contem aqui se isso já não aconteceu com vocês. Vou fazer live, vai ter tão pouca gente. Vou fazer stories, vou ficar aqui gravando stories, quase ninguém vê. Quem já pensou isso? Deixou de fazer por ter pensado nisso? Me conte aqui. Eu já vou ver aqui o que vocês estão colocando. Se você pensa nisso, né? Não vou fazer porque tem pouca gente. Pense que é melhor. Se eu errar, se eu me engasgar, se não ficar mais legal do mundo, é pouca gente que vai ver. E você aproveita para ir treinando. E tem uma questão, se a gente não começa a fazer stories, se a gente não começa a fazer lives, se a gente não começa a fazer posts, o público não vem. O público só vem depois que você faz o movimento. Você precisa começar com poucas pessoas. Ninguém começou com 100 mil, com 10 mil. Ninguém começou assim. E pensa, eu tô aprendendo, tô treinando, tô destravando. A primeira vez que eu abri a Quarta Pro, eu acho que devia ter umas 2 pessoas. Eu fiz a live do início ao fim com o mesmo conteúdo e com o mesmo tesão, se tivesse 20. E tá tudo bem. Porque esse conteúdo ele ainda fica depois. Mas pensa assim, tem pouca gente, vou fazer para treinar. Vou ficar bom nisso. E daí vamos voltar lá pro assunto das caixinhas, para explicar como a gente pode ter mais respostas nas caixinhas. Deixa eu só ver o que vocês colocaram aqui. Vocês falaram da... A Raquel... Seja bem-vinda, Raquel. É sua primeira live. Seja muito bem-vinda. A Deise, esse medo do julgamento é o que mais ouço no meu curso de oratória. E no final saem falando. Mas quase todas as nossas travas, né, Deise, são muito fortes pelo medo do julgamento. E quem tiver medo de falar em público, vai lá fazer o curso da Deise, que é bom pra caramba, hein? Que ela trabalha justamente essas travas todas. A Raquel tá colocando, é verdade, sempre quando penso em fazer alguma coisa, lembro que alguém já falou sobre e fez melhor do que eu. Raquel, aí vem uma questão. Pra você que tá inserida dentro do teu universo, dentro do teu mercado, você pensa assim, todo mundo já falou sobre isso. Todo mundo já disse. Como é que eu vou lá repetir as mesmas coisas? Mas você está inserida dentro do teu mercado. Você está acompanhando praticamente todas as pessoas que trabalham nessa área. Você sabe daquele assunto mais do que ninguém. Agora, o teu público, ele está preocupado com trocentas outras coisas da área dele, da vida dele, da carreira dele. Ele provavelmente não segue ninguém que você segue. Então, você tem que parar. E assim, ó, é um santo remédio. A gente dá uma isolada na concorrência e se concentrar naquilo que a gente sabe, na forma como a gente faz e aquilo que vai fazer diferença para o nosso público. Aquilo que vai ajudar a vender os nossos serviços. Porque a gente acaba vivendo numa bolha. E por viver nesta bolha, a gente acha que o nosso conhecimento é irrelevante. E o que pega muito também? Não é só o que você fala,
É como você fala, é como você explica, é como você faz o teu serviço, qual a tua técnica, como que você executa. Então, a gente pode ter 10 pessoas que trabalham com marketing, falando sobre marketing digital, como tem trocentas mil aí no Brasil falando sobre marketing digital. Se eu fosse me preocupar em tudo que já falaram sobre marketing, eu ia continuar só com agência, eu não ia vir para cá compartilhar conteúdo. Então, é uma besteira a gente parar, se travar ou deixar de falar alguma coisa porque um concorrente já falou. Ninguém tem a tua história. Ninguém tem o teu jeito de fazer. Ninguém tem a tua técnica, as tuas vivências. E isso faz toda a diferença. Então, não se podem pelo medo da concorrência. Não vale a pena. Tem muito mercado. Muito mercado. Brasil é gigantesco. Tem espaço para todo mundo. E cada um atrai um tipo de cliente diferente. A Graça falando, estou há 2 meses nesse mercado, estou aprendendo muita coisa. Legal, Graça. A gente tá sempre aprendendo, né? O tempo todo. Eu tô há 15 anos no marketing e continuo aprendendo todos os dias. Todos os dias. Mas vamos lá falar um pouco das caixinhas, né? O grande drama de não tenho interação. Ninguém responde, ninguém põe perguntas nas minhas caixinhas. Tem 2 técnicas bem importantes aqui para a gente ter mais perguntas nas caixinhas. A primeira técnica é eu não deixar a minha caixinha extremamente aberta, vaga. Eu simplesmente acordar de manhã, abrir os meus stories e colocar lá, faça uma pergunta. Dificilmente eu vou ter perguntas, porque ela ficou abrangente demais, ok? O que eu preciso fazer? Eu preciso preferencialmente dar um contexto. Então, vamos supor que eu fiz um story falando que eu estava fazendo o meu planejamento da semana. Eu posso fazer 1 ou 2 stories falando da importância de planejar a semana, ou mais, né? Como eu falo de marketing digital, eu vou falar a importância de planejar as ações de marketing digital para que você tenha bons resultados. Posso botar uma enquete, ou não preciso botar enquete, mas eu estou dando um contexto. Eu estou falando de um assunto. Eu estou falando, olha, estou aqui planejando as minhas ações, planejar as ações de vendas vai facilitar a tua vida, você vai fazer mais rápido, você vai ter mais resultado. E aí eu posso abrir a caixinha perguntando quais são suas principais dúvidas sobre planejamento de marketing e vendas? Quais são suas principais dificuldades na hora de planejar as suas ações? Ou você tem dúvidas sobre planejar as ações de marketing e vendas? Mentoria gratuita liberada. Eu tô dando um contexto antes para a pessoa. E aí eu tô direcionando a mente dela para ela pensar sobre aquele assunto e fazer uma pergunta. E aquela minha caixinha, ela tá mais específica. Vocês concordam comigo que a gente tá com 500 mil coisas na cabeça? Pensem em vocês, imaginem vocês, tá? Rolando os stories. Vocês estão lá com 1000 coisas pensando, processando. Se simplesmente aparecer uma caixinha do nada sem um contexto, você demora até pensar em alguma pergunta, até pensar em alguma coisa. Agora, se eu te dou um contexto, eu acabo te direcionando para aquela linha e facilitando a tua vida para fazer uma pergunta. Então, o segredo para ter mais interação, para ter mais perguntas, é dar contexto e fazer a caixinha específica. Daí vocês vão dizer, já tentei, não funcionou. Aí, você tem que fazer o seguinte, você precisa primeiro manter a constância. É muito provável que se você tem poucos seguidores, no início você também não tenha muitas perguntas ou praticamente não tenha perguntas. Porque tudo o que acontece nas nossas redes sociais, a gente precisa acostumar a nossa audiência. Mostrar para ela que vale a pena, que a resposta vai ser interessante.
Acostumar ela que toda terça-feira, por exemplo, tem caixinha aberta para ela tirar as dúvidas. Toda quarta tem uma live para ela vir aqui conversar. Então, o início você vai abrir as caixinhas e provavelmente, mesmo contextualizando, mesmo sendo de maneira mais focada, você não vai ter muitas perguntas. Isto é normal. Qual a técnica que você pode usar e que todo mundo usa? Mesmo quem é grande e quem tem muitas perguntas, muitas interações, também faz isso. Você pode colocar as suas próprias perguntas. Você pensa assim, que assunto eu gostaria de abordar aqui? Que assunto eu gostaria de falar? O que seria muito importante que a minha audiência entendesse? E você vai lá e você mesmo se faz uma ou duas perguntas. 2 ou 3 no máximo, e você responde como se fosse o teu cliente mais importante perguntando. Você responde de maneira completa, de maneira atenciosa, porque quando você começa a responder, você estimula as outras pessoas a perguntarem, porque elas vão ver a qualidade da tua resposta. E junto com isso, a frequência. É muito importante nos stories, eu já te respondo, Capricho Modas, já te dou algumas ideias do que fazer para a loja de roupas. A Grace está falando, só que não vende nada, ninguém interage ainda. Mas, Grace, é 2 meses, né? É um negócio, aí tem que avaliar. Eu tenho uma aula que eu liberei, uma aula gratuita, quem quiser depois me dá um oi no direct que eu passo a aula, que é raio-x do marketing digital. É uma aula completinha onde eu mostro o que vocês precisam avaliar para identificar quais são os pontos de melhoria ou as ações que vocês ainda não estão fazendo que podem gerar vendas. Porque são muitos detalhes. E a gente entra assim na noia, né? Ah, tô fazendo a minha primeira live. Tem que sair venda. Ah, fiz o meu primeiro post. Tem que sair venda. E não é, e nem sempre é assim que funciona. Muitas vezes as pessoas fazem um monte de propaganda na TV, um monte de anúncio no jornal, abrem uma loja física, alguma coisa, e demora um tempo até o resultado acontecer. Então, a gente precisa pensar um pouquinho, né? Planejar e manter a constância, manter a frequência das ações. Deixa eu só responder aqui para Capricho Moda. Para a loja de roupas femininas, o que eu posso fazer? Eu fiz um manual, Capricho, com ideias de conteúdo para 1 ano para a área de moda feminina. Eu entreguei para Paula, que é a Arádia, que era uma cliente minha, que ela é consultora de imagens. O que uma loja tem que fazer? O que uma loja normalmente faz, né? A loja apresenta as peças, né? Olha, tenho a blusa X, tenho a blusa Y. Fala só das peças e dos valores. Primeiro ponto que você pode fazer, por exemplo, na tua loja, é justamente mostrar mais os bastidores. Você pode falar, olha, coleção nova chegando, mostra a caixa. Pode botar uma enquete para as pessoas tentarem adivinhar o que é. Você pode falar das tendências. Ah, vocês viram as novas tendências de blusinha XPTO? E você pode fazer enquete, usaria ou não usaria? Então você pode fazer essa enquete. Já é uma forma de interação. Você pode abrir caixinha na linha assim, coloca aqui uma ocasião que eu monto um look para você. Daí a pessoa vai lá e coloca festa de formatura ou entrevista de emprego. E você pode montar um look com as peças da tua loja. Você pode colocar assim, me fala aqui o teu estilo, que eu vou, vamos supor que tu está apresentando uma nova coleção de vestido de verão que chegou. Daí você pode abrir uma caixinha dizendo assim, me fala aqui qual o teu estilo, que eu vou te mostrar o vestido perfeito para você. Então você pode colocar coisas nessa linha. Você pode abrir caixinhas também perguntando sobre dúvidas de como combinar. Ah, sei lá, você tem lá um blazer rosa. Daí você pode abrir. Você sabe como combinar ou quais são suas dúvidas na hora de combinar um blazer rosa? Então você pode criar vários conteúdos nessa linha, tá? Vários conteúdos. Deixa eu ver. Essa aula está na comunidade. Qual aula, Daisy? Lá na comunidade tem uma aula inteirinha que eu detalho mais essa questão da frequência nos stories.
E tem uma aula inteirinha também explicando como ter mais respostas nas caixinhas. Tem essas 2 aulas na comunidade, tá? Eu explico as 2 em detalhes. A Sandra da Feliz com Vinho tá falando. Mas quando eu faço a pergunta e o público às vezes não vão saber que eu fiz... Não, Sandra, ninguém sabe que foi você que fez a pergunta. Ninguém sabe. Porque quando você vai compartilhar lá para responder, nunca aparece quem foi que fez a pergunta, tá? Nunca vai aparecer. Essa do raio-x, Daisy, não. Essa não tá lá na comunidade. Essa não tá na comunidade, mas eu te mando ela depois. Essa foi uma aula extra que eu fiz, que ela não tá lá, tá? Então, Sandra, pode fazer sem medo, tá? A Raquel tá falando, eu uso essa técnica de fazer perguntas na minha caixinha. É uma boa técnica, Raquel, é uma boa técnica. Junta isso com a questão de dar contexto antes e fazer perguntas mais direcionadas. Sempre pense, o que eu posso fazer para facilitar a vida do meu público? O que eu posso fazer para facilitar a vida do meu público? É isso que vocês têm que pensar, tá? E daí vocês vão fazer perguntas mais específicas. Eu vou colocar lá, Sandra, vou colocar, Daisy e Sandra, vou colocar essa aula lá dentro da comunidade, vou liberar para vocês, pode deixar. Assim que encerrar aqui, eu coloco lá. Agora, vamos recapitular. Coloquem as dúvidas de vocês aqui, gente, sobre frequência, sobre stories. Aproveitem. Vou fazer perguntas na minha caixinha. Sandra, assiste as 2 aulas que estão lá dentro da comunidade, a de manter frequência, onde eu detalhei muito mais do que o conteúdo aqui da live, porque foi 1 hora, acho que 1h30, só explicando em detalhes, assim, sabe? Toda a rotina, o que fazer, o que não fazer. E assiste também a aula de como ter mais respostas nas caixinhas. Daí eu também fiz uma aula só aprofundando mais esse assunto. As 2 estão lá dentro da comunidade. Raquel, a comunidade, ela é não é um curso, é uma comunidade mesmo de marketing digital, onde eu faço uma aula toda segunda-feira às 17 horas no YouTube. Uma aula gratuita lá no YouTube. Dentro da comunidade, você tem acesso a todas essas aulas. Já foram 75 aulas até agora. Aula mais PDF, sempre ensinando um processo do marketing digital ou uma estratégia do marketing digital. Só que as aulas, apesar de serem um conteúdo super rico e prático, não é o mais importante da comunidade, né? O mais importante é o quê? É um espaço onde você tem apoio e suporte profissional. Então, todos os dias você vai fazer uma ação. Por exemplo, a Sandra da Feliz com Vinho, ela tá lançando um novo braço do negócio dela. Então, ela coloca lá o braço, né? Elis, tô fazendo essa e essa ação aqui, tô com este projeto e eu vou lá e desenho, ajuda a desenhar a estratégia e diga assim, ó, então você vai fazer essa ação assim, essa ação dessa forma. É um espaço onde eu te ajudo a desenhar as estratégias de marketing digital para o teu negócio. Te oriento qual aula assistir para que você consiga saber como implementar. E depois que você cria os materiais, né, criou os teus posts, criou os teus textos, a apresentação do teu serviço, você pode colocar lá dentro também que eu valido. Então, é realmente um espaço para orientação e suporte profissional. Eu atendo vocês como eu atendo os meus clientes de consultoria e mentoria, só que é um processo em grupo. E uma vez por mês ainda a gente se reúne no Zoom para falar sobre as estratégias do próximo mês. Então, sábado agora, a gente tem mentoria no Zoom. Daí ali na mentoria todo mundo tem espaço para falar, para colocar os seus desafios, para colocar os seus objetivos. E eu vou desenhando, orientando vocês de quais ações fazer. Por que isso é importante? A gente tem muitas possibilidades dentro do marketing digital. Muitas possibilidades. Né? São muitas estratégias, são muitas redes, são muitas ações que a gente pode fazer. Só que cada negócio, cada objetivo, cada perfil de profissional tem uma estratégia mais adequada. E outra, dependendo das tuas metas naquele momento, do estágio que está o teu negócio,
você tem ações que vão te trazer resultados mais rápidos. Um grande erro que hoje atrapalha muita gente é tentar fazer um pouco de tudo. Então assim, estão falando para fazer live, eu vou fazer live. Estão falando para fazer 100 stories por dia, eu vou fazer 100 stories por dia. E de repente, você fazendo uma oferta direta, você resolve o teu problema, entendeu? Fazendo uma campanha de oferta direta. E você acaba muitas vezes fazendo um monte de coisa e não fazendo o principal que vai te ajudar a vender. Porque a gente tem que encarar essa ferramenta, pelo menos é a forma como eu encaro, é um espaço de troca, é um espaço de interação, é um espaço para construir a tua autoridade, para mostrar a maneira como você trabalha, apresentar os teus serviços, mas é um espaço principalmente de vendas. Só que é uma venda que ela se dá por meio de relacionamento, por meio de elevação de consciência. Então, tudo que você faz hoje dentro do teu perfil, você precisa ter em mente qual é o teu objetivo naquele momento. Qual é o serviço que você quer vender? Ou é um momento de puro relacionamento? Que você está preparando para daqui a pouco fazer uma oferta, apresentar alguma coisa nova? Então, quando vocês não têm desenvolver esse entendimento do todo do marketing, identificar o que funciona melhor para você, o que não funciona, leva tempo, né? Eu sei que não é simples, porque a gente não aprende marketing, não aprende negócio, não aprende estratégias de vendas na escola. E eu trabalho há mais de 15 anos com isso, fazendo exatamente isso, montando planejamento e botando esses planejamentos para rodar. Então eu já atendi empresas de todos os setores, de todos os segmentos. E o que eu fiz na comunidade, que o valor hoje é R$ 59,70 por mês, é abrir um espaço onde eu posso fazer isso para o grupo. Onde eu posso ajudá-los a entender qual é a estratégia mais adequada e ajudá-los a direcionar as ações de vocês. Porque tempo é dinheiro. Quem trabalha com serviço mesmo, se você fica 1 ou 2 meses fazendo as ações erradas, é 1 ou 2 meses que não volta mais, que você perdeu de vender. Foi o teu tempo fazendo ações que não deveriam e foi o teu tempo que você poderia estar executando um serviço que você não vendeu aquele teu tempo e que você não vai mais recuperar. Então, quando a gente tem orientação, quando a gente tem um desenho de estratégia, faz toda a diferença. Para parar, porque assim, você vê uma pessoa fazendo live, deve você dizer, eu preciso fazer live. Mas tu não entende qual é a estratégia daquela pessoa, por que ela está fazendo aquela live. Então, você precisa ter a tua estratégia para que as tuas ações comecem a se somar. E o resultado não vai aparecer assim, imediato. Mas você está construindo o caminho para aquele resultado. Então, a comunidade é o espaço onde eu te ajudo a fazer isso. Quem tiver interesse em saber mais sobre a comunidade, tirar dúvidas, link está na minha bio ou pode me chamar no direct que eu tiro as dúvidas de vocês e explico direitinho como que funciona. A Deise colocou, tem apoio total e de forma rápida. É verdade, apoio sempre. Inclusive, acabando esta live, eu vou lá para a comunidade para tirar as dúvidas que estão lá, que eu ainda não entrei hoje para responder. Então, minha gente, sobre os stories, relembrando, 3 pilares importantes, ok? 3 pilares importantes. Bastidores. Então, eu preciso falar dos bastidores do meu trabalho. O que é falar dos bastidores do meu trabalho? Eu fiz um atendimento aqui, eu posso compartilhar sobre aquele atendimento. Óbvio, com o cuidado de preservar a empresa, preservar dados confidenciais. Eu estou preparando um treinamento aqui, eu posso antecipar e mostrar, olha, estou aqui preparando os slides, vou abordar esse assunto, vou abordar aquele assunto. Eu também tenho que promover a interação, a troca entre você e o teu cliente. Então, eu tenho que abrir as caixinhas para abrir espaço para perguntar, eu tenho que questionar, eu posso pedir a opinião das pessoas. A moda, que agora eu esqueci aqui o nome, perguntar o que eu posso fazer numa loja de roupas. Sei lá, chegou uma coleção de terno, de blazer. Você pode ir lá e fazer um simples questionamento. Você prefere esse ou aquele? Né? Qual você prefere? Já é uma forma de interação. Vai, sei lá, mudar alguma coisa no teu escritório, tá montando os slides de uma apresentação, de um relatório. Pode pedir a opinião das pessoas. Então, interação. E contar uma história, a história do teu dia.
Então, procure fazer sempre numa sequência de início, meio e fim, de maneira contextualizada. E as caixinhas, sempre procure ter as caixinhas de forma focada. Perguntas específicas, com uma contextualização antes, tá? Essa é uma maneira mais tranquila da gente manter a frequência nos stories. Me digam aí, ajudou? Trouxe boas ideias? Trouxe insights? Dúvidas? Aproveitem para perguntar que a mentoria aqui tá liberada. Obrigada, Sheila. Obrigada que gostou da live. Fico muito feliz. O intuito é ajudá-los. Óbvio que eu tô aqui mostrando o meu trabalho. Óbvio que eu tenho a comunidade para vender e que eu sempre tô falando dela. A comunidade ela é um espaço muito de suporte e apoio para abrir as portas mesmo para profissionais liberais que hoje não podem contratar uma agência e que hoje precisam vender. Então lá, assim, a comunidade ela é muito acessível por isso. É R$ 59,70 para isso, para que você não se sinta sozinho e desesperado, sem saber o que fazer, para que você trate de maneira mais profissional o pilar mais importante do teu negócio, que é vendas. Se você não vender, não tem negócio que fique em pé. E a comunidade é um espaço para te ajudar a fazer isso, tá? Então, quem tiver interesse será muito bem-vindo. Ajudou, Sandra? Queria você do meu lado na hora de fazer. Vai fazendo, vai compartilhando lá, que de uma certa forma estaremos do lado. Uma noite dessas a gente marca um vinho, daí monta o plano juntas. Que bom, Capricho. Obrigada, Michele, minha cliente querida do Tocantins, tá por aqui. Ajudou, Raquel? Que bom, que bom. Obrigada, Rosemary. Obrigada, pessoal, ó. Muito bom ter vocês por aqui. Lembrando que segunda-feira, 17 horas, temos aula lá no YouTube, aula gratuita. Caixinhas de perguntas abertas quase todos os dias. Vou abrir uma, inclusive, agora. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre stories, a gente pode continuar essa conversa por lá. Encerrando a live, vou abrir a caixinha lá. E toda quarta-feira, 19h09, a gente tá aqui para mais uma Quarta Pro para falar sobre vendas, que é o pilar mais importante aí para manter qualquer negócio de pé. Certo? Um beijo, meu povo, e até mais. Tchau!